Cumprimento mais uma vez, irmão, na paz do Senhor Jesus. Amém. Nossa irmã Ana Flávia, primeira vez que ela dirige o culto aqui, né? Glória a Deus. Amém. Está acostumando, né, irmã? Glória a Deus. E pena que alguns irmãos não quiseram oportunidade, queria tanto ouvir o Silas falar. Eu nunca ouço ele falar. Glória a Deus. Ele é tão claro em casa, irmãos. Nossa, né? Toda saudade da voz dele. Glória a Deus. Minha mãe também que recusou. Não pode, né, meu mãe? Vai apanhar de Jesus que estiver em casa. Glória a Deus. Irmão Edson também. Irmão, você também recusou. Isaías capítulo 13, versículo 4. Temos aí meia hora para falar do Senhor. Isaías capítulo 13, versículo 4. Lembrando os irmãos que domingo que vem a ceia do Senhor. Não falta o nome de Jesus. E no outro domingo é o culto dos príncipes. Você que é homem, que quer participar do culto especial, domingo próximo, agora domingo que vem, é Santa Ceia. No outro domingo, já no segundo aqui pra frente, que é o culto dos príncipes. Então, irmãos, as mulheres vão vir normalmente, vão estar aqui normalmente. Todas as mulheres, seja solteira, casada, adolescente, não importa, porque as mulheres vão ter também o socialzinho dela ali fora e os homens vão ter aquele banquete aqui, né, irmãos? Que merece os príncipes, né? E as mulheres vão ter o banquetezinho, o banquete não, né? Ali uma água com açúcar, uma coisa de tomar ali fora. Glória a Deus, abençoado ali, né? Então vem para o culto e depois nós vamos ter o nosso social. Isaías capítulo 13, versículo 4, diz aqui: já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do reboliço de reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. O Senhor é o anterior. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. A mensagem que Deus traz nessa noite, mas mensagem revelada. Só eu sei, irmãos, como foi. O Senhor passou essa mensagem para mim. Estou fazendo esse jejum de 3 dias, quarta, quinta e sexta, já não é de hoje. Quarta, quinta e sexta, 3 dias de jejum, de oração, de busca pelo Senhor. Eu clamei especificamente, irmãos, ontem, para que o Senhor trouxesse uma palavra muito revelada, o que Ele queria dizer a nós nessa noite, né? E o Senhor me mostrou algumas coisas e eu vou passar para os irmãos, né? Então a mensagem dessa noite é que está vindo e já está aí, né, a guerra entre os reinos. A palavra de Deus lá de Jesus disse, né, que nos últimos tempos se levantaria nação contra nação, que são as guerras humanas. E nós já vemos essas guerras que são intermináveis e que sempre houveram essas guerras, né? E quando termina uma, começa a outra, tem um tempo de paz, né? Logo começa a outra. Nós vimos aí o que Israel passou com esses terroristas, toda a investida, porque toda a nação islâmica quer varrer Israel do mapa. Eles não querem, irmão, só tacar umas bombinhas ou ver o mal. Eles querem que Israel seja retirado do mapa, não exista Israel. Então essas guerras entre as nações, entre a Rússia com a Ucrânia, enfim, a Venezuela, os Estados Unidos, todas essas guerras, Jesus já disse que nos últimos tempos se levantaria nação contra nação. Mas uma coisa que talvez a gente não tenha percebido, ou tenha percebido de forma diferente, ele diz que se levantaria reino contra reino. E o Senhor tem trazido essa revelação para nós nessa noite, que Ele está falando do reino de Deus e o reino das trevas. E nos últimos tempos, esses dois reinos seriam uma oposição ferrenha, uma guerra entre reinos.
tentando conquistar o território. Quem é o território? O território que os dois lados querem conquistar. Essa terra aqui, ó, a terra do meu coração. E sempre quando Deus dá uma palavra revelada, sempre Ele dá uma visão, sempre Ele dá um sonho profético, sempre Ele fala pela manhã, sempre Ele dá um jeito de mostrar alguma coisa. E de ontem para hoje, irmãos, pela manhãzinha, o Senhor me mostrava inúmeros demônios que estavam agitados ao redor de muitas pessoas, inclusive ao meu derredor, digamos assim, derredor, porque ao redor está o anjo do Senhor. Mas eu não vi o anjo do Senhor, eu vi aqueles demônios muito agitados. E eles estavam tão agitados, tão com os olhos estatalados, como que quem está me observando, quem está observando o povo. E o Senhor me dizia: olha, eles estão buscando como entrar, como eles podem te vencer. E eu confesso para os irmãos que fiquei um pouquinho de medo na hora, porque eram inúmeros demônios, eles eram horríveis e eles estavam obstinados por me achar algo, um lugar, uma ponta, digamos assim, uma luz no fim do túnel, uma coisa que pudesse. Ele falou: não, é por ali. Uma brecha. E eu vi que, irmãos, até anotei agora que o Senhor falou comigo agora, que lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, está escrito assim, ó: e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E lá em 1 Pedro 5,8, diz: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Essa palavra enquadrou, ela encaixou na revelação. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, ele tem um reino. E eu falei: Senhor, eu conversando com o Senhor em oração, irmão, só eu sei o que aconteceu. E eu falei: Senhor, o teu reino é um reino indestrutível. Satanás vai guerrear contra o seu reino é um reino indestrutível. E ele diz: mas tem uma coisa, o reino do diabo é um reino organizado. Ele é um reino de artimanhas. Ele é um reino que ele traça estratégias de guerra. Ele planeja. É um reino. E se você olhar, irmãos, o PCC, se você olhar esses crimes organizados, você vai ver como o diabo, na vida dos crimes organizados, entra em todas as áreas da sociedade. Talvez você não saiba, mas lá dentro do judiciário que eu estou, se compra sentenças, se compra vista grossa para algumas situações, se solta pessoas que têm dinheiro, que podem pagar e que não estão na mídia. A partir do momento que vai para a mídia, que todo mundo fica sabendo, eles temem, Satanás teme que o reino dele venha ruim. Ele é muito estrategista, ele guarda as suas estratégias, ele protege a sua estratégia, para que ele não seja ali de uma forma, sem pensar, sem ele pensar, ele possa abrir uma oportunidade para que se descubra a podridão que existe dentro das delegacias, dentro da polícia. Está gravando isso aí, meu Deus Jesus. Dentro dos presídios, que entra celular, que entra armas,
que entra drogas. Então, nós estamos lidando com um reino organizado. Nós estamos lidando com um reino que está infiltrado. Que está infiltrado na política. Que está infiltrado nos governos. Que está infiltrado, às vezes, na sua empresa que você trabalha. Talvez você não saiba quem é o dono, quem é o proprietário e como que o nome daquela empresa foi constituído. Antes a pessoa às vezes abrir uma empresa, ela faz inúmeras oferendas, ofertas a demônios, a entidades malignas, para que ela diga a ele qual é o nome daquela empresa. E aquela empresa, quando ela é consagrada, aquelas entidades, aqueles demônios, é para ela ter sucesso. O diabo traz o sucesso. O diabo traz o sucesso aos cantores, para que aqueles cantores possam cantar para ele, atrair pessoas. Esses influencers, eles falam de assuntos que interessam a juventude, entende? Eles falam de assuntos, eles têm mecanismos diabólicos infiltrados dentro da internet para atrair a juventude, para atrair toda a classe social, para atrair todas as idades. Porque tem para a minha idade lá, tem para adolescente, tem para a criança, tem para o homem, tem para a mulher, tem para o homossexual, tem para pessoas que querem aprender a como fazer o mal. Se ensina dentro da internet, porque ele está infiltrado em todo lugar. E muitas empresas consagradas aos demônios das entidades, nós trabalhamos. Eu já contei aqui que quando eu fui trabalhar na empresa que eu fiquei 8 anos, na Fresenius, quando eu fui trabalhar nessa empresa, quando eu entrei, o Senhor disse para mim: filha, há uma potestade, um principado nessa empresa. Essa empresa não existe mais aqui em Campinas. Há um principado nessa empresa que é pombagira. Eu já contei aqui. Aqui todo mundo sai com todo mundo. Aqui o chefe sai com funcionários, o supervisor sai com os funcionários. Tinha uma moça, uma moça assim, que ela era escancarado o que ela saía. Ela estava ali perto de mim, assim, de repente chegava um dos funcionários ali perto dela, dava um toquinho nela, assim, ali ela já conversava, ela já marcava. E certa ocasião ela estava ali comigo e ela estava doente, muito doente, uma doença contagiosa. E chegou um rapaz também perto dela e combinou com ela na nossa frente, eles não tinham vergonha, combinou uma saída com ela. Depois ele foi embora. Eu falei assim: mas você tem uma doença contagiosa? E ela disse: ele quer. Eu disse: mas ele não sabe. E ela disse: eu não estou nem aí. E ela disse assim: eu já fui crente, porque todo mundo sabia que eu era crente. Eu já fui crente. E eu falei assim: o que aconteceu com você? O diabo, irmãos, o reino organizado do diabo envolveu essa mulher no pecado. E ela perdeu a comunhão com Cristo. E ela se tornou aquela mulher prostituta dentro daquela empresa. E quando eu comecei a perceber isso, juntamente com a pastora Rosiane, que trabalhava comigo nessa época, nós fomos umas guerreiras dentro daquela empresa, irmãos. Nós nos posicionamos. Eu sofri muita perseguição, viu, irmãos? Não tem ideia quanto eu fui perseguida. Mas nós nos levantamos em jejum e oração. Eu não comia mais, eu não almoçava mais naquela empresa. Eu falei: Senhor, eu tenho que ver essa empresa ser transformada. E nós começamos a reunir pessoas, os poucos crentes que tinham uma salinha para orar. E eu não almoçava mais, era jejum. A Rosiane em jejum, ela trabalhava na cozinha como cozinheira. Jejum, eu e Rosiane em jejum. Começamos a fazer visitas para algumas pessoas da igreja, da empresa. As pessoas contavam uma coisa assim pra gente ruim. E a gente falava: você não quer uma visita? Eu e a Rosiane ia visitar e chegava lá, irmãos, aquelas casas eram cheias de trevas, eram cheias de
de demônios, era uma vida desgramada, eram casamentos destruídos, eram filhos destruídos, era a família rebelde, era tanta coisa, irmãos, uma obra tremenda. Nós fizemos naquela empresa, até que Deus começou a mudar os ares. Sabe por quê? Porque é reino contra reino. Quando o reino de Deus chega, ele tem que conquistar, irmãos, o território. Ele tem que envolver a luz para que o território seja iluminado. Isso, irmãos, olha que está dizendo ali no versículo que nós lemos: o Senhor dos Exércitos, lá no 13:4, o Senhor dos Exércitos passa em revista o exército de guerra. Porque o reino de Deus, ele é composto por nós. E se há uma guerra entre reino de trevas organizado, um reino de trevas articulado entre eles, há uma hierarquia que todos obedecem, o que não acontece nem na igreja, nem em casa, nem no trabalho. Muitas vezes o crente é o que mais rebela dentro do seu serviço, é o que mais dá mau testemunho. O diabo gosta demais quando você dá mau testemunho. O diabo gosta demais quando o reino de Deus é ofuscado, onde ele está, ele não dali, luz não vai sair, porque eu conheço essa pessoa. Aqueles demônios estavam buscando nessa revelação que Deus me deu, que foi grande. Eles estavam buscando onde eles poderiam me tragar. E tragar todas aquelas inúmeras pessoas que estavam ali, mas não conheço nenhuma delas assim. Não era esse o objetivo de mostrar pecado, mostrar a situação, mas mostrar que o diabo está de olho em nós para ver aonde ele vai entrar, como que ele vai destruir, como ele tem a paciência de esperar você dar a tua brecha, o teu coração se esfriar na fé, a tua mente começar a duvidar da palavra de Deus. Eu contei aqui já, irmãos, faz muito tempo, já contei aqui, que uma jovem cheia do Espírito Santo, estava na igreja, profetizava, revelava, Deus usava ela poderosamente. Mas um dia, Satanás falou no ouvido dela: sabe, o pastor, ele não é bem isso que você pensa. A partir daquele dia, essa jovem que sentava no primeiro banco da igreja era a primeira a chegar, a dobrar o seu joelho, a orar pelo culto. A última saída que ela orava pelas pessoas, ela deixava Deus usar. A partir daí ela passou para o segundo banco, passou para o terceiro, passou para o último banco, e do último banco ela foi embora da igreja. Porque ela permitiu que Satanás lançasse uma seta contra a vida do pastor. Se ela tivesse ouvido o Espírito Santo, que fosse o Espírito Santo que dissesse para ela, o Espírito de Deus que dissesse para ela: filha, o pastor não é isso que você pensa. Se fosse o Espírito Santo, o Espírito Santo ia continuar: dobre o seu joelho e começa um jejum e oração pelo meu céu, porque eu quero levantar o meu céu. Porque Deus, Ele investe no reino dEle, Ele investe nos pastores, Ele investe na liderança, Ele investe em quem tem função e quem não tem função. Deus, Ele investe desde o menor até o maior. O diabo faz isso nos reinos dEle, ele faz isso. Ele investe-nos no reino dEle. Ele investe em mulheres para trabalhar para Ele. Ele investe em homens para atrair mulheres. Ele investe em pessoas para infiltrar em todos os lugares, para ser instrumento do Senhor, para ser instrumento dele. Ele investe naqueles que vão servir nas obras de macumba, nas obras do ocultismo. Ele escolhe pessoas a dedo. Muitas vezes desde criança ele escolhe pessoas para trabalhar para ele no ocultismo, para que quando desde criança já recebam mensagens de entidades, para que desde criança sejam perturbadas, já sejam pessoas que vão servir a Satanás.
O reino do diabo, ele investe desde o nascimento, ele vai investindo para as suas obras, ele vai conquistando, ele vai dando riqueza, ele vai dando fome, ele vai dando aquilo que o coração deseja. Tudo que o coração do homem deseja, Satanás está pronto para dar. Deus não. Deus tem um plano. E neste plano, ele não dá o que você quer. Ele dá aquilo que enquadra, que encaixa no exército de guerra dos últimos tempos, principalmente. Porque aquilo que vai te desviar, aquilo que vai te afastar, aquilo que vai te distrair, ele não vai dar. Muito crente quer muita coisa, mas muita coisa lhe tira a atenção. Se der uma casa na praia, não vai sair da praia. Se der uma chácara, não vai sair da chácara. Se der dinheiro, não vai parar de viajar. Agora você olha lá para o reino do diabo. Eles perguntam para Satanás o que é para fazer. Ele leva o inferno para a chácara para fazer as entidades macumba deles. Eles usam as coisas que Satanás dá e investem no reino de Satanás. E esses demônios, esses inúmeros demônios, eles estavam muito alvoroçados. E o Senhor disse: é tempo de guerra entre os reinos. Satanás tem um alvo, a igreja. Se ele conseguir apagar a luz, o reino dele vai sobrepor ao reino de Deus. É uma ideia equivocada, é uma ideia louca, é uma ideia burra, é uma ideia que não vai dar certo, é uma ideia fracassada desde o berço. Porque basta o Senhor. Eu fiquei imaginando quando você estava dando essa mensagem, porque quando ele me disse: basta eu levantar, o império cai. Sempre foi assim, o Senhor disse. Todas as vezes que o diabo armou armadilhas terríveis, que criou edifícios que parecem inimagináveis de cair, pastor, o som da minha boca. O Senhor disse para mim: impérios caem a toda hora, filho. Demônios caem a toda hora, impérios sofrem derrotas a toda hora. Você não viu quantos daquelas árvores enormes, que chamam as árvores desse tamanho, irmãos? Daquele tamanho que pegaram, com 50. Aquilo ali é um cisco perto da guerra que Deus está fazendo e vai fazendo contra Satanás. Mas o que o Senhor quer chamar a atenção nessa noite, igreja, é sobre a possibilidade dele achar brecha em você. Da possibilidade que grave, irmãos, que existe, de você não santificar o seu pensamento, de você deixar o seu pensamento ser ocupado por distrações, por trevas, por ideias diabólicas, ideias do anticristo. Tudo que é contra Deus já é a manifestação do anticristo. Quando morre alguém, irmãos, foi Deus que fez o sistema de morte. Você queira ou não queira, é assim ou não é, acha bom ou não acha, mas quem fez esse sistema foi Deus que fez. O diabo fez esse sistema? Não! Deus fez o homem para morrer. Só que ele colocou dentro do homem um espírito eterno. Mas é dentro do homem está o espírito eterno. Essa carne aqui não vai subir. Essa carne aqui não vai descer. Vai ser enterrada. Deus não vai usar nada dela. Não tem cabelo nosso no céu, irmãos, como alguns dizem, porque não tem nada dessa carne no céu. A palavra de Deus diz que o nosso corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Aleluia. Ele vai ser transformado, ele não vai nada desse corpo. Essa carne aqui, ela vai buscar a satisfação dela, comer, dormir.
tira os prazeres que a vida dá. E se você for por ela, o teu espírito vai ficar apagado. Porque teu espírito não vai vencer a força da carne. E é onde o diabo vai ver a fraqueza da sua carne. Ele vai ver sua tendência à carne. E ele vai achar a brecha na carne, na vontade da carne, nos desejos da carne, nas oportunidades da carne. E ele vai enfraquecer o teu espírito. O seu espírito vai ficar como que adormecido. E o Satanás vem para destruir. E ele destrói os casamentos, ele traz depressão, ele traz angústia, ele traz tristeza. Existem inúmeras pessoas no meio evangélico com depressão, com angústias, com insatisfação. É uma insatisfação, irmãos. A igreja está vivendo um tempo de insatisfação. Nada está bom. Nada está bom. São ideias anticristo. São ideias para que ficamos contra as coisas que Deus criou. A morte existe, ela vai acontecer. Amanhã ou depois vai eu, vai você, vai o mais novo, o mais velho, não tem idade. É Deus que fez sistema de vida e de morte da carne. Mas deu um espírito eterno a cada um de nós. Nós nunca vamos morrer, mas é o espírito que nunca vai morrer. O espírito vai voltar a Deus, que é a vida. E a alma, que é a nossa consciência, vai para o inferno, para as trevas, ou vai para Deus. Por quê? Porque a consciência é o homem. O espírito é a vida. Nós somos 3 em 1. Por que Deus diz que eu faço vocês a minha imagem e semelhança? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, a mente, o Filho representa o homem, a carne representa, e o Espírito Santo representa o Espírito. Ele fala, eu faço vocês 3 também. Essa é a semelhança que tem. Os anjos não têm isso. Os anjos são espíritos de fogo, alguns, de guerra, outros, de mensagem, outros, de guarda, outros, mas são espíritos. Nós somos espírito. Nós somos carne. E nós somos mente. Nós somos o corpo, a alma e a mente. A carne e a alma. A nossa alma, que é o nosso ser, quem eu sou, representa a nossa alma, quem eu sou, o meu ser, tudo que é a essência minha, está na alma. E ele disse, se a sua essência pecar, ela morrerá. Se a alma pecar, ela morrerá. Se a sua essência pecar, ela morrerá. Se você escolher errar, você morrerá, porque é você que vai morrer, a sua alma, a sua essência, é o ser que você é. O teu espírito, que é a vida, vai voltar para Deus. A vida vai voltar para Deus. Você perdeu a vida. Quem vai para o inferno, a alma que vai para o inferno, perdeu a vida. Por quê? Porque não existe essa vida que Deus deu, o sopro de vida vai voltar para Deus. E a alma vai viver gemendo. O ser, o homem, vai viver a sua alma em lugares tenebrosos, em lugares que só tem espíritos vagantes, almas, na verdade, vagantes. Almas que estão em pleno, nesse momento que nós estamos aqui, igreja, enquanto nós temos a oportunidade de adorar, nesse exato momento, almas estão no inferno, gritando, se eu tivesse oportunidade de voltar
e dar um sentido à minha essência. Não errar, não ferir a santidade de Deus. E não há mais oportunidade para todos que já desceram. Não há oportunidade mais de arrependimento. Ainda que no inferno, como lá no livro A Divina Revelação do Inferno, diz que pastores que estão lá, homens que pregaram o Evangelho de Jesus Cristo, mas por causa de uma mulher, abandonaram a sua igreja, abandonaram a sua fé e foram se deitar, foram servir pombagira, principados e potestades das trevas. As trevas desceram ele, pastor, porque olharam para as delícias do reino do diabo, as maravilhas do reino do diabo, a beleza das mulheres no reino do diabo, as folgosas do reino do diabo, as prostitutas de Satanás. E eles então, irmãos, abandonaram a sua fé e se deixaram a sua carne encher de prazeres da terra. Muitas vezes abandonaram seus esposos, seus filhos, deixaram a míngua para gastar o seu dinheiro com o diabo e seus instrumentos. Lá onde eles estão agora, quando nós estamos sentados aqui, o fogo está pegando e ele olha ao seu redor e não tem saída, não tem segunda oportunidade, não tem solução, não tem mais chance. Ele vai passar a eternidade que nunca vai se acabar. O fogo nunca vai acabar. Os vermes e a podridão nunca vai deixar. Pastor Jonas, ela vai ser pastora, Deus a levou no inferno. Eu já fui 2 vezes no inferno. Ela foi no inferno, já contei isso também. Foi no inferno. Quem tem visão, revelação, irmãos, vê muita coisa. Ela foi no inferno e ela viu borbulhando uma carniça podre, borbulhando assim, sabe? Quando vai saindo bolhas assim e vai saindo fumaça. E ela disse que era uma carniça podre que não dá para descrever. E ela disse: Senhor, o que é isso? O Senhor disse para ela: isso é o pecado. Isso aí, ó, esse cheiro ruim, isso é o pecado. Todos aqueles que amaram isso daí vão se abusar disso daí. Porque a consequência do pecado, do erro, é isso aí. Foi aí que ela saiu para pregar o Evangelho. Porque ela chorou muito. Quando eu fui ao inferno 2 vezes, eu chorei muito. Chorei a noite inteira. Chorei a noite inteira. Porque o anjo do Senhor me pegou pelo punho e levou em alta velocidade ao inferno. E eu cheguei no inferno por 2 vezes, 2 noites seguidas. E eu ouvi pessoas gritando: Deus. E elas mesmas diziam: aqui não há Deus, aqui não há Deus, aqui não há Deus. Eu estou na minha morada eterna de sofrimento. Satanás, nesses últimos tempos, nessa guerra de reinos contra reino, é um reino das trevas tentando infiltrar no reino da luz, estrategicamente, igreja, de forma com paciência. Ele lança uma ideia aqui, irmãos. Ele alimenta aquela ideia todos os dias. Ele alimenta.
Mas enquanto eu estava tendo aquela revelação, aquela revelação que é bem grande, eu estava dizendo: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Eu fiquei um pouquinho com medo, eu falei: Senhor, aumenta a minha fé. Me dá fé, Senhor, me dá fé, Senhor, aumenta a minha fé. Eu comecei a gritar ao Senhor: aumenta a minha fé. Depois que eu fui orar, eu falei: Senhor Deus querido, não deixa o Satanás achar brecha em mim. Me santifica, Senhor. Me santifica, ó Deus. Santifica o meu pensamento. Tira de mim todo pensamento mal, perverso, cruel. Porque quando você vê, irmãos, as obras diabólicas, os demônios perseguindo, quando você vê ele agindo sem desanimar, ele estava muito agitado. Ele não estava desanimado: eu não vou conseguir, não. Ele estava animado. Ele estava com esperança de derrubar. Movia ele. O mal movia aqueles demônios. As ordens que chegam de Satanás para não desistir de nós, até que haja uma brecha em nós. Está aí. Para que haja uma brecha em você, para que haja algum pensamento mau, basta uma ideia errada para Satanás alimentar aquilo até que produza um efeito maligno e possa derrubar, irmãos, crentes. E depois que derruba, é difícil levantar. Eu vou dizer algo para os irmãos: demora anos para a pessoa voltar para Jesus. Demora anos para ela se levantar. Porque Satanás pisa nela todos os dias. E diz: o que você vai fazer na igreja? Olha como que você está. A igreja nem quer o seu lar. Os irmãos não gostam de você. Ele vai pondo aquelas ideias diabólicas. E você vai dando brecha. E você vai ficando angustiado, deprimido e afastado do amor de Deus. Essa é a revelação que Deus está dando nessa noite. Se Deus está falando com essa igreja, Ele está falando comigo também. Procura se santificar. Fala: Senhor, me santifica. Santifica meu pensamento. Santifica os meus olhos. Santifica, Senhor Deus, o meu coração. O Senhor, por eu ser pastor, eu procuro ter uma vida redondinha. Eu procuro me consertar assim que eu vejo que algo saiu do lugar. Porque a responsabilidade é muito grande e porque já tem eu como alvo. E eu sei disso. E ele ataca a minha família. Eu estou falando para os irmãos que a minha filha Dani está numa maré ruim. Desde que comecei esses jejuns de 13 dias, ela fala: mãe, eu sei por que estou numa maré ruim desse jeito, porque você está jejuando. Você tem que me avisar que vai jejuar. Porque se me avisar, eu vou vigiar mais. Irmãos, foi uma sequência de coisa ruim. E ela foi operada e ela trabalha de entregas. Se ela não trabalhar, ela não ganha. E ela paga aluguel, ela paga condomínio, ela paga carro. Paga 600 reais de carro. E ela ficou 15 dias sem trabalhar. E ela teve que ir trabalhar operada. Então ela tirou a vesícula. Ela cheia de ponto. Ela foi trabalhar com ponto. Ela falou: mãe, eu não tenho como ir. No primeiro dia que ela trabalhou, que ela pegou o peso, estourou os pontos. Isso externo, fora o que pode ter acontecido, mas o Senhor, irmãos, falou comigo, ouvi a voz do Senhor e disse: unge ela. E eu falei assim: Dani, Deus mandou te ungir. Porque até para ungir você tem que esperar a ordem do Senhor. Quem é servo não anda nas suas próprias pernas, não faz a tua vontade, não faz para aparecer, não faz para mostrar para a igreja, não faz para mostrar para o vizinho, para a família, para o esposo. Você fica na dispensação do Espírito. E eu falei, ela falou assim: mãe, então eu falei para o celular, eu ando de ungir.
E eu fui lá ungir. E ela melhorou bastante, mas depois o carro acabou o freio. Que ela faz entrega de Fiorino. Acabou completamente o freio da Fiorino. Ela falou, mãe, tô uma maré. Tá ruim. E eu falei, eu sei, Dani, que quando eu oro, jejuo assim 3 dias, como eu estou fazendo, eu sei que Satanás fica procurando uma brecha em mim, como ele não acha a ira dele, vai contra a família. Mas suporta, porque nenhum fio da sua cabeça vai cair se não for vontade do Senhor. Satanás não vai tocar no fio de cabelo dos meus filhos. Satanás não vai cair, não vai tocar no fio de cabelo do meu marido, não vai da minha mãe, não vai tocar na minha finança, não vai tocar na minha casa. Porque ele não vai, porque eu protejo através do nome e do poder que há em Jesus. E esse reino de luz e poder se opõe a esse reino de trevas. E eu não vou, aleluia, deixar ele sobrepor. Pelo contrário, eu vou romper com as trevas e vou combater e vou lutar. Aleluia. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, entende? Os irmãos vão ler em casa, irmãos. O Senhor falou aqui comigo. Os irmãos vão ler em casa Isaías 13. Todinho. Mas uma coisa é ler a Bíblia. Outra coisa é estudar. O Senhor está dizendo aqui para mim. Os irmãos não vão ler. Os irmãos vão estudar o capítulo 13 de Isaías. Mas para os nossos tempos. Não para você ver a história da época. É para você ler no Espírito de Deus, capítulo 13 de Isaías, e estudar para a sua vida, para os dias de hoje, tudo que Deus quer falar com você em Isaías 13. Toda a igreja, Deus convida a estudar Isaías capítulo 13, para os dias de hoje. E mais uma vez quero dizer aos irmãos, santifica a sua vida e faz ela valer a pena dentro do reino de Deus. Trabalhe para o reino de Deus. Disponha seu corpo e tudo que você tem financeiramente, enfim, família, disponha para o reino de Deus. E Deus está protegendo todos quantos são seus. E toda a sua casa e família está debaixo da proteção de Deus. Amém. Vamos ficar em pé. Deus amado Pai, eu preguei a tua palavra. Falei o que o Senhor quis. Ó Senhor, santifica este povo, Senhor. Santifica, Pai. Que eles venham, Pai, se despertar para tudo quanto está para vir sobre essa terra. 2026, Senhor, profeticamente será um ano de juízo, em que o reino do Senhor, ó Pai, vai tratar com o ímpio dessa terra. Ah, Senhor, o que há de vir não vai ser pouco, Senhor, mas que a sua igreja seja instrumento do Senhor nessas guerras, Senhor, que seja exército da guerra do Senhor, seja o exército do Senhor nessa guerra, ó Pai, e o Senhor fortaleça cada um que está aqui. Senhor, desperta o Espírito com as águas do Teu Espírito Santo, para que eles possam ver além da sua vista, Pai, e possam estar despertados todos os dias para o Teu reino. E assim nós abençoamos o Teu povo nessa noite. Que cada um vai para casa abençoado e guardado. E Senhor, que eles tenham uma semana abençoada, Senhor, de portas abertas, de conquistas, de alegrias e de novidades do céu. E Senhor, que o Senhor salve cada um da sua casa. Que eu e minha casa, Senhor, servimos ao Senhor. Que cada um possa dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E assim seja, para a honra e glória do seu nome. Amém. Alguém nessa noite quer aceitar Jesus, voltar para os caminhos do Senhor? Levante sua mão. Alguém quer aceitar Jesus? Amém. Vamos dar Deus para a história. Grande amor de Deus, a graça do Filho e também do Espírito Santo seja com todos agora e para sempre. Amém. Vai encerrar em nome de Jesus. Irmão, jejum, viu, irmãos? Eu estou fazendo quarta, quinta.